Boa tarde, nonos. Estamos aqui para mais um vídeo aula, né, gente? Dessa vez do capítulo 3, gênero artigo expositivo. Então aqui nós vamos corrigir esse artigo expositivo, verão mais quente em 130 mil anos. Certo, gente? Então, assim, logicamente que vocês leram, entenderam o texto e fala sobre a questão do efeito estufa, né? Que o efeito estufa é um processo natural que acontece na Terra, não é isso? Onde ela mantém, como é que eu posso dizer, a Terra aquecida de forma correta, de forma adequada, né, para que haja sobrevivência, para que haja seres vivos, né? E só que acredito que com a poluição e outros agravantes, o que acontece? Esse efeito estufa ele está descontrolando, causando aquecimento global, né? Ou seja, a Terra está se aquecendo mais do que devia. Isso é perceptível, né, gente? Que a cada ano a Terra, o planeta Terra, fica cada vez mais quente, né? Devido a esse processo. Então, tudo isso não foi digamos aí, um fato natural. O efeito estufa é um fato natural, né? Que mantém a temperatura adequada, só que o agravante os agravantes, né? Poluição, queimadas, tudo isso é relacionado, como é que eu posso dizer? Ao desvio do que é natural, não é isso? Ou seja, quem seria o primeiro culpado? Os seres humanos, não é isso? Não é, gente? Que muitas vezes para sobreviver ele tem que mudar alguma coisa no nosso planeta, como por exemplo, para construir casas e cidades, ele tem que desmatar. E desmatar não é bom para o planeta, né? Porque as árvores, você sabe que elas são muito importantes para nossa sobrevivência, para nossa respiração. Então, nós temos aqui o box de informações, não é isso, gente? Onde relata, né? Um relato breve sobre o que você vai ler, não é isso? E tá falando basicamente sobre isso, né? Informa sobre o aquecimento global, que é um problema ambiental que tem atingido todo mundo, certo, gente? Então, ele fala também do derretimento, né, das calotas, dos icebergs, né? Que com isso, com o derretimento, o que acontece? O aumento, né, do nível dos oceanos, certo? Que acontece também secas intensas e tragédias climáticas, como acontece, né? Então, tudo isso é provocado, né? Eu tenho certeza que pela poluição, né? Pelo desmatamento e tudo mais, né? Nós já passamos por muita tragédia ano passado. Quando eu digo nós, pessoas, né? Os seres vivos, né? Como aconteceu lá em Brumadinho e outra cidadezinha que foi Mariana, né? Então ali foi por incompetência do ser humano, não é isso? Porque o mundo, o clima, ele não está mais como ele deveria ser. Ele está totalmente desequilibrado. E quem sofre com isso somos nós. E os animais também, é claro, né, gente? Quando eu digo nós, eu digo os seres humanos. Ou seres vivos. Certo, gente? Aí logo a mais nós temos a interpretação. Não é isso, gente? Do texto. Que fala assim, qual é o principal objetivo comunicativo desse texto? Como vocês sabem, né, qual é o objetivo de um texto expositivo? Informar, né? Agora ele quer desse texto, né? Então, se é desse texto, é informar o quê? Informar o leitor sobre as previsões alarmantes acerca do aquecimento global, não é, gente? Segunda questão. Para escrever esse artigo, o jornalista utilizou informações de outros textos. Isso aqui não é uma pergunta, é um fato, né? Ele usou. Então, quais foram eles? 2 artigos publicados pela revista Science, acho que é isso, na semana anterior à publicação do seu texto. Então, ele usou como base uns textos que tinham saído numa revista, essa revista aqui, né? Então, ele usou como base para dar
para valorizar o seu texto, né? Então, ele fez embasado em algo que é muito importante para um texto expositivo, porque texto expositivo você não vai dar a sua opinião. Você pode até dar a sua opinião, mas você tem que ter o embasamento, você tem que tirar de algum lugar informações que possam provar a sua tese, né? O que você está dizendo. Terceira questão, é possível identificar a autoria desses outros textos? Sim, né? Pesquisadores da Universidade de Arizona. Quarta questão, transcreva, né? Quando você vai transcrever, você vai escrever do jeito que está lá. Né? Do segundo e terceiro parágrafo, os termos utilizados pelo autor para se referir aos autores desse texto. Então, ele usou dois nomes, né? Um segundo e outro no terceiro. O primeiro foi equipe, né? Ele se referiu a esses autores como equipe e usou o termo pesquisadores. Não é isso, gente? Na quinta questão, nós temos aqui, releia o trecho a seguir retirado do primeiro parágrafo e responda às questões. Aí aqui diz, temperaturas médias globais cerca de 2 graus Celsius mais altas, nível do mar elevado em mais de 1 metro e grande parte das camadas do gelo da Groenlândia, no Ártico e na Antártica, derretidas, né, que foi o que eu falei anteriormente. Então, isso aqui é causa do quê? Do aquecimento global, né? Isso do efeito estufa, que, como eu falei para vocês, é um efeito natural, mas que está desequilibrado por causa da poluição, é claro. Letra A, essa é uma frase verbal ou nominal? É uma frase nominal. Por que é uma frase nominal? Porque nós não encontramos verbos, não é isso? Se tivesse verbo, aí seria frase verbal, mas como nós não encontramos, não é frase apenas nominal. Transcreva do primeiro parágrafo a expressão utilizada pelo jornalista para resumir esta frase. Então, ele usa perspectiva realista. Então, vamos voltar lá ao texto, no primeiro parágrafo, não é isso? Ai, meu Deus, voltei demais, espera aí. Vamos voltar aqui ao texto, no primeiro parágrafo, onde ele usa aquela expressão para se referir ao texto, aquele primeiro, aquele parágrafo. Então, ai meu Deus, coisa aqui só. Então, está aqui, né, gente? Primeiro parágrafo do texto, né? Que começa aqui e termina aqui. Aí diz aqui, ó, temperaturas médias globais, que é isso que tá lá, né? Cerca de 2,2 graus Celsius mais alta. Nível do mar elevado em mais de 1 metro. E grande parte das camadas do gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica derretidas. Não é isso? Não se trata de um duelo de titãs, mas sim de uma perspectiva realista. Então, não é isso. Então, tudo isso é isso aqui, né, gente? Perspectiva realista. Por quê? Porque é o que realmente está acontecendo. Então, isso aqui está resumindo tudo o que foi dito aqui. Certo, gente? Então, essa é a resposta. Perspectiva realista. Vamos voltar lá para a questão C. Como você se lembra, um importante mecanismo gramatical é a concordância nominal. Nós não estudamos, mas iremos estudar ainda concordância nominal. Isto é, a relação de concordância em gênero e número que se dá entre artigo, adjetivo, pronome, numerais e o substantivo. Então, ou seja, o artigo, adjetivo, pronome e numeral, eles têm que concordar em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Ó, gente, a que ele se refere, porque numa frase, né, numa oração, pode ter mais de um substantivo, né? Então, tem que ser o substantivo a que ele se refere. Aqui, essas palavrinhas se referem. Então, aí, quem não grifou... Cadê, meu Deus? Que negócio é esse? Que não coisa. Aqui, ó. Quem não grifou, é bom grifar, né? Porque isso aqui é bom memorizar. Que são os artigos, adjetivos e pronomes e numerais, né? Que tem que se referir
né, ao substantivo. Tem que concordar em gênero e número. Pensando nisso, explique por que a palavra derretidas, nesse contexto, assume a forma verbal feminina no plural. Então, isso aí é um caso de concordância. Quem não acertou não tem problema porque a gente não estudou. Então, a palavra derretidas é o quê? É um adjetivo. Então, seu adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, concorda com o termo camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica, que apresenta traços de feminino e plural. Então, como o substantivo é esse, não é isso? Que é feminino, camadas de gelo, né? As camadas de gelo da Groenlândia e do Ártico e da Antártica, como são feminino e está no plural, então o adjetivo também tem que estar no plural, concordando com o substantivo. Entenderam, gente? Letra B. Nesse trecho, a palavra derretidas poderia ser grafada também no singular, que já é outra regrinha, viu, gente? Mas que pertence à mesma regra. Digamos, seja duas regras para uma regra. Como é que eu posso dizer? Sim, nesse caso, a palavra concordaria com todo o termo gramatical, a partir das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica, em que a expressão grande parte apresenta traços de feminino e singular, né? Então, grande parte. Então, estaria concordando com o geral, né? Grande parte. Certo, gente? Que começa um pouquinho antes aqui, né, gente? Ó, grande parte. Cadê? Então, como isso aqui está no singular, é isso, então, poderia ser derretida. Não pode ser derretido de forma nenhuma, porque aqui não tem masculino, né? Agora, se fosse grande parte dos icebergs, sei lá, se tivesse masculino aqui, aí poderia ser masculino, né? Singular ou plural. Mas como o resto da frase é feminino, então tem que ser feminino mesmo, certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não, espero que vocês tenham entendido. Se não, pode perguntar no PV. Vocês sabem disso, né? Então, vamos aqui. No contexto em que ocorre a palavra alarmantes, né? Isso, gente. Segundo, que está no segundo parágrafo, poderia ser substituída sem alterar o sentido por A, B, C, D ou E. Poderia ser substituído por C, né? Alarmantes poderia ser preocupantes, né? Isso, então, letra C, preocupantes. Sétima questão, no segundo parágrafo, a expressão a partir de tem o valor de, então, letra B, com base em. Então, em vez de você dizer a partir de, você poderia dizer com base em, né? Lembrando de ler os boxes de informações que são importantes, gente. Nunca se esqueçam de ler. Oitava questão. O programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos, que está lá no quarto parágrafo. A respeito do termo grifado, analise as seguintes as afirmações abaixo. Item 1, vamos analisar, ver o que é que está certo e o que é que está errado aqui. O termo grifado completa o sentido do verbo revelar? Sim ou não, gente? Então, vamos analisar, né? O programa revelou, então aqui é o verbo revelar. Então, quem revela algo. Revelou o quê? Então, tá completando o sentido, né? Isso, gente. Então, nós poderíamos dizer que isso aqui seria o complemento do verbo. Por que não é um simples complemento? Por causa do verbo, do outro verbo aqui. Então, aqui não é um simples complemento, né? É também uma oração, mas está completando, né? O sentido do verbo revelar. Então, o item 1, né, está correto. Item 2, o termo grafado poderia ser suprimido sem prejuízo de sentido. Suprimido é assim, diminuído, né? Eu acho que sim, se você tirar ele, né, se você de alguma forma suprimir, diminuir, vai ficar sem sentido. Então, item 2 está correto ou errado. Item 3, não haveria mudança de sentido caso substituíssemos o termo destacado por
porque este será o verão mais quente de todos os tempos. Não, mudaria sim, porque não é de todos os tempos, né? A informação não é essa, é mais quente da região em 130 mil anos. Não é isso, gente? Não é de todos os tempos. Não foi o verão mais quente que já aconteceu. Já aconteceu, né? Há cerca de 130 mil anos. Então, esse item 3 também não está correto. Não, qual é que está correto? Letra A, porque apenas o item 1 está correto. Certo, gente? Nona questão. Releia o quinto parágrafo do texto e avalie as informações seguintes. O que é que diz o quinto parágrafo do texto, né? Para os cientistas, isso quer dizer que daqui a menos de 100 anos, muitas cidades costeiras poderão sofrer alagamentos severos que causariam enormes danos materiais e financeiros ou mesmo impossibilitar a presença humana nestes locais, né? Novas temperaturas tropicais e furacões, como Katrina, ocorrido em Nova Orleans, virão ainda mais fortes do que no passado. Então, vamos analisar os itens, né, de acordo com esse parágrafo, que é o quinto parágrafo, não é isso, gente? Havia mudança no sentido, se substituíssemos a forma verbal, poderão sofrer por sofreriam? Não. Poderão sofrer, sofreriam. Não mudaria o sentido. Então, o item 1 está correto. O item 2, a expressão nesses locais se refere a cidades costeiras? Sim, quando ele diz nesses locais, ele está se referindo às cidades costeiras, né? Por que houve essa mudança na expressão? Para que não haja repetição, né? Você sabe que é muito importante num texto você não estar repetindo palavras nem expressões, né? A repetição empobrece seu texto. As formas verbais não expressam certeza sobre a realização dos fatos previstos. As formas verbais não expressam certeza sobre a realização dos fatos previstos. Sim, né, gente? Que não está prevendo? Se está prevendo, então não expressa uma certeza, né? Provavelmente é o que pode acontecer, mas talvez não aconteça, ó, poderão sofrer. Não é uma certeza absoluta. Pode ou não acontecer, muita coisa pode mudar. Item 4. A palavra isto resume as informações expressas no parágrafo anterior? Sim. Né, gente? Quando ele diz bem assim, deixa eu procurar. Para os cientistas, isso quer dizer que, né? O que os cientistas disseram anteriormente. Então, isto sim, né? Resume a informação expressa no parágrafo anterior, que foi no parágrafo 4º. Então, para que não repita o que foi que o cientista disse, né? O isto já está resumindo, né? Já está retomando. Eita, peraí, gente. Só um momento. Vamos analisar de novo. Então, gente, aqui está dizendo que só a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Mas se a gente for analisar, todas estão corretas. Então, eu acho que aí foi um erro, viu? De digitação. Porque porque toda vez que eu vou explicar uma questão, eu primeiro faço ela também, né? E não estão erradas. Certo, gente? Todas estão corretas. Viu? Se vocês acharem que tem alguma que eu errei, né? Vocês podem me dizer depois, mas eu acho que todas estão corretas. Aí foi um erro.
Embora não exista, 10ª questão, embora não exista uma indicação direta do ano e da publicação desse artigo, podemos identificá-lo claramente com base nas informações apresentadas. Explique, não é uma pergunta, é uma afirmação, então vamos só explicar. No terceiro e no quarto parágrafo do texto, o autor apresenta a informação de que o último período interglacial ocorreu há cerca de 130 mil anos. Precisamente no ano de 127.994 a.C., tendo como base o calendário cristão. Claro, se é antes de Cristo, depois de Cristo, é com base no calendário cristão. Cujo marca o nascimento de Cristo. Ano 0. Basta contrairmos este valor de 130 e chegaremos ao ano publicado, que foi 2006, não é isso, gente? Então, é assim que se faz para a gente saber, já que ele não diz exatamente quando foi esse ano que aconteceu, né? Então, por esse cálculo dá para você tirar, né? Encontrar o ano. Então, gente, foi isso, né? Não se esqueçam de ler o box de informações. Também não se esqueçam de tirar as dúvidas no PV, se vocês tiverem, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Uma boa tarde e bons estudos. Até a próxima.